Ano de conflito, milhões de ucranianos foram forçados a deixar o país. Milhares querem recomeçar a vida no Brasil. Confira na reportagem de Soraya Lawande e David de Tarso. Desde o começo da guerra, grupos de refugiados ucranianos chegaram ao Brasil em busca de um recomeço forçado. Algumas entidades de acolhimento continuam trabalhando até hoje. Uma delas é a Representação Central Ucraniano-Brasileira, uma entidade que engloba 11 instituições culturais e religiosas dos descendentes de ucranianos, como seu Vitório Sorotiuk, que preside o lugar. A mãe e o pai dele nasceram em nosso país, mas os 4 avós eram ucranianos. Ele aprendeu a falar a língua e conheceu de perto a cultura. Desde o início, muita gente começava a nos procurar. Então, nós criamos um comitê Humanitas Brasil-Ucrânia, né? Com pessoas da comunidade e fora da comunidade, né? Então, nós criamos um setor, por exemplo, que cadastrou todas as pessoas que passaram e-mail, telefonaram, tudo, para que queriam dar ajuda e receber em suas casas. E foi muito grande a intenção disso. Esse é o primeiro lugar. Depois nós fizemos coleta financeira. Nós passamos daí a embaixada, que foi para o Ministério da Saúde da Ucrânia. A Central Ucraniano-Brasileira estima que cerca de 600 mil descendentes de ucranianos vivem em nosso país atualmente. Desses, cerca de 80% estão localizados no estado do Paraná. Aí nós colaboramos, inclusive, com o próprio Ministério de Direitos Humanos do Brasil para elaborar uma cartilha de orientação ao refugiado, traduzindo isso para o ucraniano. Nós passamos a ter contato, principalmente com os governadores dos 4 estados do Sul, que todos se dispuseram a colaborar com a Acnur, a Ordem dos Advogados também prestou toda a ajuda necessária, pôs à disposição os seus advogados para trabalhar graciosamente na regularização, e com o governo federal para ver as possibilidades de ajuda. Os descendentes de ucranianos que vivem no Brasil condenam a invasão do país por parte da Rússia. Para Vitório Sorotiuk, está claro que existe um crime de agressão. Quantos caminhões, quantos aviões, quantos tanques, quantas toneladas de alimento os Estados Unidos forneceu para a União Soviética para lutar contra o Hitler? Veja que a quantia é maior do que hoje os Estados Unidos forneceu para a Ucrânia se defender até no momento. É fundamental que os países europeus, os Estados Unidos, continuem dando armas, né, para a defesa da Ucrânia. Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas já tenham sido forçadas a abandonar suas casas na Ucrânia por causa da invasão russa, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas. Agora, Nelson Kobayashi, qual o prognóstico agora? Atingimos o primeiro ano da guerra e será que ainda é um conflito que vai perdurar por muito tempo? Diante disso, temos como cenário no momento essa tentativa da ONU de estabelecer novas conversas, novos diálogos, novas negociações de paz. Será que isso pode ter sucesso ou ainda a gente vai assistir por um bom tempo a esse conflito na Ucrânia? Koba? Olha, Vitor, a torcida é sempre pelo cessar da guerra, né? A torcida é pela paz, para que isso se encerre. Mas a gente não tem como fazer um prognóstico de que isso aconteça tão rápido, porque quando, no início da guerra, há um ano atrás, a previsão era de que isso duraria muito pouco, em favor da Rússia, porque a Rússia muito mais potente do ponto de vista bélico, né, de materiais, de força militar contra a Ucrânia, que é muito menor territorialmente e também nesse quesito. Depois, com as reações, as sanções aplicadas à Rússia, havia uma expectativa de que isso pudesse se resolver, porque a Rússia não teria autossuficiência suficiente, né, necessária para sobreviver isolada dos demais países, e isso também não se confirmou. Então, as previsões iniciais de encerramento da guerra, tanto por parte da Ucrânia, que viu apoio da OTAN e de outros países com suprimento de forças bélicas, de materiais, de munições, aumentarem o poder de resistência, e depois com as parcerias de Índia e China com a Rússia, por exemplo, que fizeram essa autossuficiência russa se aumentar diante dessas parcerias, porque a Rússia deixa de vender para alguns países, mas manda para a Índia, que refina o seu petróleo, por exemplo, e revende. E alguns outros materiais também vai para a China, que também revende. Isso alimenta por tabela a economia russa. Então a gente tem ainda um cenário muito instável. Claro que agora cada vez mais países, diante desse um ano, que
torna novamente evidente essa situação de guerra, mais países participando, pedindo a paz, isso pode gerar uma pressão e tomara que seja positivo, mas ainda sem muito prognóstico.